Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente veio aqui para conversar sobre mais uma peça do Nelson Rodrigues, mais um vídeo aí do projeto. E antes de começar, a gente convida a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa seu joinha para ajudar na divulgação, comenta, compartilha, assim você me ajuda muito com o crescimento do canal. E hoje a gente vai falar sobre a 11ª peça que o Nelson Rodrigues escreveu. Se você não sabe, eu tô fazendo um projeto de leitura das peças do Nelson Rodrigues, todas em ordem cronológica. Já tem vídeo para as 10 primeiras peças que o Nelson escreveu. Então se você ainda não viu, vai lá dar uma conferida, dá para dar uma maratonada boa, porque tem bastante vídeo. Vou deixar o link da playlist aqui na descrição e também nos cards. E hoje a gente vai falar sobre Os Sete Gatinhos, ou também, como em alguns lugares ficou conhecida, A Última Virgem. E, gente, essa é uma peça que eu tenho um carinho muito especial. Eu já comentei com vocês que eu estudei teatro durante alguns anos da minha vida. E lá em 2012, quando eu estudava lá no Teatro Escola Macunaíma, em São Paulo, eu apresentei Os Sete Gatinhos, a gente ficou ali em cartaz uns 3 dias. E foi muito especial. Foi quando eu conheci o Nelson Rodrigues, foi quando eu li a biografia dele pela primeira vez, quando eu li a maioria das peças dele pela primeira vez, e realmente foi muito importante na minha trajetória. Bom, gente, e Os Sete Gatinhos foi a 11ª peça que o Nelson Rodrigues escreveu. Ela é considerada uma tragédia carioca, então ela tá aqui no 2º volume da Nova Fronteira, né, por onde eu estou acompanhando este projeto. E ela foi escrita em 1958. Ela também pode ser classificada como uma divina comédia em 3 atos e 4 quadros. E a tragédia carioca, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, ela é uma comédia de costumes, mas com um fundo trágico. Então é aquela comédia escrachada, debochada, mas que também tem ali um fundo dramático. Os personagens das tragédias cariocas normalmente são homens e mulheres que moram no Rio de Janeiro e eles são da classe média para baixa. Aqui na introdução do volume, o Marco Antônio Braz, ele fala um pouquinho sobre a tragédia carioca e ele diz o seguinte: a tragédia carioca não é piada. Se o fosse, seria uma piada de humor negríssimo, um deboche que dói como um tapa doloroso. O conceito tenta refletir a eterna contradição humana. Foi a maneira de Nelson afirmar que estava falando de sua aldeia para o mundo. A tragédia carioca é um ponto de vista artístico sobre a vida e as suas fatalidades. O humor existe ou Nelson não seria Nelson, nem seu teatro seria moderno. E não existe uma maneira deliberada, mas a manipulação do autor para seduzir o público mais como elemento intrínseco à vida. A tragédia carioca é um modo de atestar que o ser humano é uma criatura trágica por natureza. O conceito de tragédia é o que faz explodir uma bomba no teatro. Pois o que é tragédia? O que significa essa palavra nos dias de hoje? Diferente das peças míticas e psicológicas, as tragédias cariocas elas têm um cenário bem definido. Então elas estão ali acontecendo no Rio de Janeiro. No caso de Sete Gatinhos, a gente tem um pouquinho do mítico, um pouquinho do psicológico, vocês vão ver quando a gente for conversar sobre isso. E novamente a gente tem a história de um homem sofrendo as consequências dos seus atos. E aí há quem descreva que Os Sete Gatinhos é uma divina comédia. E aí a gente também tem mais um trechinho aqui que eu vou ler para vocês, que o Marco Antônio Braz também fala sobre isso. E aí ele diz o seguinte: ele não concorda com quem descreva a peça como uma divina comédia. E ele diz por quê. Sobre Os Sete Gatinhos, eu discordo totalmente da interpretação de Divina Comédia, que apresenta a peça como uma garantia de gargalhadas. A peça é, na verdade, uma das mais perfeitas tragédias do bardo dos subúrbios. E aí ele cita mais uma citação do Sabato Magaldi que ele fala também sobre isso. O gênero Divina Comédia sugere a ambiguidade do processo habitual do dramaturgo, com a integração de humorismo e patético, elementos trágicos e cômicos, para chegar a um misto de rição e desespero. O achado imprevisto é uma deliciosa intuição de absurdo, estimulando com rara eficácia o espectador. Depois ele diz o seguinte, Os Sete Gatinhos é o apodrecimento da família miserável de um contínuo, a família tão alienada das coisas e do mundo quanto Zulmira e Toninho,
lá da falecida. E liderada pelo seu pai, o seu Noronha, um personagem exemplar da capacidade de mitificação do autor. Ele é o Édipo do seu próprio lar suburbano. E aí, antes da gente adentrar na história, eu já aviso vocês que conterá spoilers o vídeo. Não tem como a gente falar sobre a peça como um todo se a gente não falar tudo que acontece, então já estejam avisados. Eu sempre aviso no começo de todos os vídeos do projeto que terão spoilers. Se você se incomoda com isso, vai lá, leia a peça e depois você volta para assistir o vídeo. Bom, Os Sete Gatinhos é a história de uma família de classe baixa que mora no Rio de Janeiro, mais especificamente no Grajaú. O pai é o seu Noronha. Ele é um contínuo na Câmara dos Deputados. Ele é aquela pessoa que serve os cafezinhos. A esposa, a mãe, é a Dona Araci, uma mulher super frustrada e desiludida com a vida. Eles são pais de 5 filhas. Aurora, que é a filha mais velha, Arlete, Hilda, Débora e a filha mais nova, que é a Silene. A Silene, ela é a filha de 16 anos. Todas as outras já são mais velhas. A diferença para a Silene para a segunda filha é de 10 anos. Então todas as filhas já são adultas e a Silene é a mais nova. E assim, a Silene é considerada a princesa da família. Eles apostam todas as fichas na Silene. Nenhuma das filhas se casou, então eles apostam que a Silene vai se casar e vai casar com uma festa incrível de véu, grinalda. A Silene tá ali estudando num colégio interno e toda a renda extra que a família consegue vai pro enxoval da Silene. Eles vão fazendo uma poupança ali pra quando a Silene for casar, ela já ter um dinheirinho. No primeiro ato, é dividido em 2 quadros. E aí a gente começa com a Aurora, a filha mais velha, né? Ela tá ali no ponto de ônibus, voltando do trabalho, e ela tá de conversinha com um rapaz. Esse rapaz é o Bibelô. Bibelô é o típico malandro, sabe? Ele veste sempre um terno branco, tem um santinho no pescoço, e ele fica ali, né, dando em cima, enfim. O Bibelô é um homem casado e a mulher dele tá doente, tá? Ela acabou de conhecer ele, os dois se conheceram, na verdade, um dia antes. Então eles estão ali trocando conversa, né, meio que se conhecendo ainda, né? E o Bibelô diz que como a esposa dele tá doente, ela não é mais uma mulher de verdade. Então essa é uma desculpa que ele usa para ficar com outras mulheres. E ele também afirma que ele sempre quer ter uma mulher em casa e uma na zona. Ele tá ali conversando com a Aurora, daí ele chama ela para ir para um apartamento de um amigo dele em Copacabana. Ela dá uma de difícil, mas ela tá bem encantada por ele, então ela acaba aceitando. Só que daí ela fala para ele o seguinte: "Tá, mas você vai me pagar, né?" E é aí que a gente descobre que as irmãs, elas fazem uma renda extra como prostitutas, né? Elas trabalham fora, mas elas também fazem uma renda extra como prostitutas. E toda essa renda extra das irmãs vai pro enxoval da Silene. Ele fica meio assim: eu vou pagar pra você? Eu não, as mulheres que pagam pra ficar comigo. E aí eles ficam naquela, mas ela acaba indo, enfim, até ele deixa o táxi pra ela pagar. É um verdadeiro vagabundo. No segundo quadro, a gente vai ter a família Noronha. Então, o seu Noronha acabou de chegar do trabalho, ele encontra ali a esposa com a filha, com a Arlete, e ele vai pro banheiro, né? Pega seu jornalzinho, vai pro banheiro, e quando ele chega no banheiro, ele vê desenhos obscenos nas paredes. Meu Deus, quem fez esses desenhos? Ele sai, chama a família e chama as filhas, né? No caso, só as filhas que estão ali em casa, porque a Aurora tá com o Bibelô e a Silene tá no colégio interno. Chama a esposa e xinga a esposa e quase bate na esposa, e aí depois ele pede desculpa. E nesse momento a gente já consegue sentir como que é o clima dessa família. É uma família em que eles não se respeitam, sabe? O pai é sempre autoritário, ofendendo as filhas, a esposa, e as filhas sem respeito nenhum pelo pai. Acaba que ninguém assume quem é que fez os desenhos na parede do banheiro. E essa parte é maravilhosa, porque a Arlete, que é uma das filhas ali mais rebeldes, ela discute com o pai e ela vai xingar o pai. E ela vai xingar o pai do quê? De contínuo. Aí ele fala: o que que você tá me chamando? Contínuo, contínuo sim.
Poxa, a profissão dele, né? Aquela coisa de você humilhar ele, porque ele só serve o cafezinho. E até quando ele vai falar para as outras pessoas, ele fala que ele é funcionário da Câmara dos Deputados. Ele não fala o que ele faz. No final do primeiro ato, a gente conhece um outro personagem, que é o seu Saul, que é um árabe que tem uma venda e ele mora ali na região, na vizinhança da família, e ele vai até a casa para avisar que a Silene tá voltando para casa. Eles ligaram do colégio interno que ela tá voltando. E aí todo mundo fica assim, mas por que a Silene tá voltando, né? Bom, fim do primeiro ato, a gente vai pro segundo ato. Silene chega em casa. Silene chega em casa com o diretor da escola e ele vai contar então pra família que a Silene foi expulsa do colégio interno. Foi expulsa porque ela matou uma gatinha a punhaladas, a pauladas. Gente, a Silene, quando ela chega, ela já dá pra ver como ela é mimada pela família, como ela é o anjo, e ela com aquele ar angelical e infantil. E aí o diretor fala, não, mas ela matou a pauladas na frente da escola inteira, uma gatinha. Essa gatinha, já morta, estava prenha e acabou parindo 7 gatinhos, né? Depois de morta, ela pariu 7 gatinhos que nasceram vivos. E eles só não morreram porque pararam Silene antes dela dar as pauladas nos gatinhos também. No começo, a família fica abismada, ninguém acredita no que ele tá falando. E, inclusive, a Silene continua negando e negando e negando e negando. Então, eles falam pra Silene bater no professor, no diretor que está dizendo essas coisas, né? E a família inteira vai pra cima dele, tudo, até que a Silene não aguenta e explode e acaba confessando que sim, ela matou a gatinha e ela mataria de novo. Esse é o primeiro quadro do segundo ato. No segundo quadro do segundo ato, a gente tem a Silene sendo examinada pelo médico, o Dr. Bordalo. Bom, Dr. Bordalo chama o pai, chama seu Noronha para conversar com ele, e é aí que a gente descobre a outra da Silene. Silene está grávida, indo para o 3º mês. E toda aquela ilusão da Silene ser a virgem da família, ser a última virgem, aquela que vai casar de véu e grinalda, a única esperança da família, a família de 4 mulheres que são todas prostitutas, então ela é a única que ainda tem uma chance. Bom, essa chance acabou porque a Silene tá grávida. A família fica fervorosa, né? As irmãs querem o dinheiro da poupança de volta. A Arlete fala que vai fugir, que vai ficar com uma mulher porque ela tem nojo de homem. A Hilda fala que quer o dinheiro porque ela quer ir para Santos, porque em Santos ela faz muito mais dinheiro do que lá no Rio de Janeiro. A dona Araci confessa que é ela quem desenha obscenidades na parede do banheiro porque ela é frustrada, o marido dela não a procura, então ela faz os desenhos no banheiro e depois ela apaga, só que naquele dia específico ela esqueceu de apagar os desenhos. Os podres da família vai aparecendo. Seu Noronha também fica ali inconformado com tudo e resolve dizer que ele vai pedir as contas da Câmara dos Deputados, porque agora ele vai trabalhar com as filhas. Se ele tem filhas bonitas, ele não precisa trabalhar. Ele vai prostituir as filhas e vai ganhar dinheiro com isso. Para ele já são todas desonradas mesmo. Ah, gente, e um fato importante. No primeiro ato, a gente descobre que o seu Noronha, ele tá ali começando a entrar para uma religião nova, uma espécie de espiritismo, né? E ele recebeu a visita de um espírito, e esse espírito contou para ele que tem um homem querendo acabar com a família. Esse homem, ele chora de um olho só. E aí, quando ele tá nessa onda tudo, tanto que lá na hora que o diretor tá em casa, ele faz o diretor chorar, eles vão pra cima do diretor, fazem ele chorar, só que ele chora dos 2 olhos, então não era ele. E aí agora ele resolve prostituir as filhas, e ele diz assim pro médico, né? Você vai ser o primeiro, vai lá, fica com a Silene vai ser minha primeira filha a ser prostituída. E aí o médico, não, de jeito nenhum, né? Eu tenho uma filha da idade dela, não posso fazer isso. E ele, não, e aí quando vê, chega seu Saul, que estava escutando tudo da janela, e fala, não, eu vou. Se o médico não quer, eu quero. Vai ele pro quarto com a Silene, e a Silene fica meio apavorada, assim, aí ele diz, não, eu não tenho sexo. Ele é ferido de guerra, né? Ele participou da Segunda Guerra Mundial, e ele diz, assim, que uma granada explodiu, e ele acabou perdendo o órgão, então ele não tem sexo, ele só quer enganar o pai.
Bom, só que quando o seu Saul entra, o médico é tomado ali por uma vontade, por um desejo, e ele diz, não, então eu vou. E quando o seu Saul sai, o médico vai entrar no quarto e vai prostituir Silene. E antes disso, inclusive, ele pede para Aurora cuspir na cara dele, para ele ser punido por aquilo que ele estava prestes a cometer. No meio de tudo isso, a única filha, a única irmã que ainda apoia a Silene é a Aurora, a filha mais velha. E ela conversa com o pai, isso já no terceiro ato. Ela conversa com o pai o seguinte: o homem que quer destruir a família deve ser o homem que engravidou Silene. Então eles precisam descobrir quem é esse homem. A Silene confessa que ele é um homem casado, mas ela não vai contar quem ele é. Então a Aurora fala, não, eu vou conversar com a Silene. E ela as duas começam a conversar. E a Silene fala pra ela, olha, Aurora, você não tá apaixonada pelo seu namorado? E a Aurora fala que está super apaixonada, né, pelo Bibelô. E, inclusive, ela fala pro seu Noronha que ela tem um namorado e que esse namorado pode dar um fim nesse homem que engravidou a Silene, né? E aí ela vai tentar descobrir quem é esse homem que engravidou. Bom, ela conversa com a Silene, até que a Silene vai contar pra ela que este homem que engravidou ela, ele morava no fundo do colégio interno. Foi assim que eles se conheceram. Ele, inclusive, era dono da gatinha que ela matou. Bom, ele era um homem casado, a mulher dele estava doente, e ele era um homem todo vestido de virgem, que andava com um santinho no pescoço. Vestido de virgem? Sim, porque ele só andava de terno branco. Ah, mas a gente já viu esse personagem lá no primeiro ato, né? A Aurora começa a perceber que, na verdade, este homem que engravidou Silene é o Bibelô. E ela começa a ficar inconformada. Bom, Bibelô chega na casa e a Aurora recebe ele. E ela vai tentar conversar com ele para ver se ele a ama, né? O Bibelô diz que a mulher dele já tá pra morrer e a Aurora fala assim pra ele, então peraí, ela vai morrer e você vai casar de novo, né? E aí ele, vou casar de novo. E ela começa a imaginar que talvez ela possa ser a esposa que o Bibelô espera. Só que ele ri da cara dela, zomba e diz que não, que a Aurora é a mulher da zona. A mulher que ele quer pra ser esposa dele é um brotinho que ele conheceu e que é louca por ele. E a Aurora fica, não, mas você não me ama? E ele, pelo amor de Deus, e ele não diz que a ama. A Aurora então fala pra ele descansar. Ele dorme ali na cama dela. E ela vai até o pai e diz, ó, você não quer matar o homem que desonrou Silene? Pois bem, ele tá lá dormindo na minha cama. Seu Noronha pega seu punhal e mata Bibelô. Só que quando o Bibelô recebe a punhalada, ele abre os olhos e chora. E quando ele chora, 2 lágrimas. Ele não é o homem que chora de um olho só. As filhas então começam a entender o que está acontecendo. O homem que, na verdade, vai destruir a família, que iria destruir a família, porque essa família já está meio destruída, esse homem é o próprio seu Noronha. É ele que prostituiu as filhas. Ele mandava os deputados procurarem as filhas. É ele que prostituiu Silene. Ele é o podre da família. E as filhas começam ali a se juntar em cima dele, elas e a esposa também, em uma espécie de ritual. Até que elas matam o pai e quando o pai morre, ele chora e apenas uma lágrima desce. Sim, ele é um homem que chora de um olho só. Fim de peça. Gente, eu já vou emendar e vou ler pra vocês o apêndice, tá? Que tá na edição, que foi escrito ali na época da edição da peça, na época do lançamento da peça, da estreia da peça. Como e onde pensei pela primeira vez em Os 7 Gatinhos. Eu tinha 20 e poucos anos quando fui ver um vaudeville. Plateia apinhada, gente até no lustre. O espetáculo foi uma gargalhada só, feroz e infinita. Apenas um sujeito não ria, eu. Naquele momento eu descobria que o riso não cabe ao teatro. Só tem sentido a peça que dilacera. Enquanto os outros riam do vaudeville, eu me imaginei numa igreja.
Estava lá eu de joelhos e de repente o padre vira uma cambalhota elástica e acrobática. O coroinha começa a engolir espadas. Os santos saem dos vitrais e de gatinhas equilibram laranjas no nariz como se fossem amestradas. Eis o mistério do teatro. A peça para rir e com essa destinação específica é tão obscena como seria uma missa cômica. Então essa é uma peça obscena que, apesar de trágica, ela vai arrancar gargalhadas. Os personagens são escrachados, a prostituição é muito presente. E aqui a gente vê que, apesar das personagens terem sido colocadas nessa vida por conta das dificuldades, elas se adaptaram muito bem a esse mundo. Toda a família sabe que eles são pecadores e eles esperam a redenção por conta da Silene. Eles esperam se redimir através da Silene. Todos são frustrados. A Aurora sempre quis casar, mas se apaixona por um homem que aqui é só na zona. A Dona Araci não tem mais o marido e fica ali descontando suas frustrações, desenhando desenhos obscenos nas paredes dos banheiros. Lete procura no lesbianismo uma fuga dos homens. O seu Noronha, né, que diz ali ser um funcionário da Câmara dos Deputados, mas é um contínuo. O Nelson já chegou a comentar que ele tem uma fascinação pela classe média baixa. Ele acredita que essa é a classe que mata e que se mata. E essa é uma das características das tragédias cariocas, né? E o Nelson trabalha essa dimensão social, como que a miséria vai corroendo moralmente essa classe baixa. Outro ponto que aparece bastante nas peças do Nelson Rodrigues é o amor de duas mulheres por um homem. Só que aqui ele não é causado por uma rivalidade feminina, não, pelo contrário, é muito inconsciente. As irmãs não sabem que estão apaixonadas pelo mesmo homem. As irmãs, inclusive, se dão muito bem, né? A Aurora tem um cuidado com a Silene muito diferente das outras irmãs. E quando ela descobre que ela tá apaixonada pelo mesmo homem, até surge aquela pontinha de vou tentar ficar com ele, mas quando ele prefere ficar com a Silene, ela vai e resolve que é melhor descartá-lo. Essa é a primeira peça que as mulheres trabalham fora, né? Tirando o trabalho da prostituição, né, que já tinha em outras peças, é a primeira peça que realmente mulheres trabalham fora de casa. Que também é um ponto muito interessante da gente pensar, né? A peça foi escrita ali em 58. O que também é trabalhado na peça é essa necessidade de punição pelos atos. Quando a Aurora se entrega para o Bibelô no primeiro ato, ela pede para ser xingada e pede para apanhar. Quando o Dr. Bordalo vai entrar lá no quarto da Silene, ele pede para a Aurora cuspir na cara dele, para ele se punir por aquilo. E depois, mais para frente, o Dr. Bordalo vai se matar. Ele não aguenta de culpa, né? Como ele diz, ele tinha uma filha da idade da Silene, então ele se mata depois de ter abusado da Silene. E ele deixa um bilhete pedindo que a filha não o beije no caixão. A peça subiu aos palcos em 1958 com a direção de Willy Keller, que foi o mesmo diretor que fez a produção de Viúva, Porém Honesta. Jesse Valadão, né, o cunhado do Nelson, que já tinha participado de outras peças dele, também subiu ao palco como seu Noronha. A peça também ficou conhecida como A Última Virgem, né? Esse foi o nome que ela subiu aos palcos em 1968 com a direção do Jô Soares. Gente, um ponto interessante que eu queria comentar com vocês é essa questão da virgindade que o Nelson traz aqui na peça, né? Como que a virgindade, ela tem esse tabu em cima dela, né? Ela é importante, né? Tanto que quando o médico tá conversando com o pai sobre a gravidez da Silene, né? Ele fala pro seu Noronha, olha, a virgindade é só uma peliculazinha. O Paulo Mendes Campos, ele chegou a escrever, né, que somente as putas têm consciência do valor da virgindade. Bom, a peça foi um sucesso, o público adorou. Vou ler pra vocês o que ele fala sobre isso aqui na biografia do Nelson, né, no Anjo Pornográfico. Parece blaguê, mas dessa vez não me jogaram tomates. Era quase como se tivesse errado em alguma coisa, mas Nelson não estava fazendo as pazes com apenas a plateia. Os melhores críticos, entre os quais Décio de Almeida Prado, eram quase sempre positivos a seu respeito. É verdade que Décio gostaria que ele não fugisse tanto à norma.
Nelson achava graça. Para ele, fugir à norma deveria ser ao contrário, uma virtude. E aí depois ele fala sobre o retorno, né, que os Sete Gatinhos teve. E retornara com lucros, porque da estreia ao encerramento, quase 3 meses depois, o espetáculo teve lotação esgotada e foi aplaudido de pé. Talvez pelo colorido social do texto. A família de seu Noronha era da classe média baixa, morava numa rua pobre do Grajaú. E ele se fazia passar por funcionário da Câmara dos Deputados, quando na verdade era só um humilde contínuo. Nelson saboreou o triunfo de Os Sete Gatinhos como se ele fosse um bilhete premiado que ele achasse na rua. Os Sete Gatinhos também foi adaptado para o cinema em 1980, com direção de Neville de Almeida e roteiro de Gilberto Loureiro. Tinha no elenco nomes como Lima Duarte, Ari Fontoura, Regina Casé e Antônio Fagundes. Um colégio é digno de ti, e todos invejam a tua pureza. Humanidade cachorra. As meninas não são meninas, são fêmeazinhas. Só você é menina. Eu assisti ao filme, inclusive, gente, o filme tá disponível no YouTube, tá? Ele é bem mais 18, eu não sei como o YouTube não baniu o filme, mas tá disponível, vou deixar o link na descrição se você tiver curiosidade de assistir. Eu vou ficar em casa, porque o que vocês ganhariam lá fora, vocês podem perfeitamente ganhar aqui. Aqui! Mas esse homem é um louco? Por quê? Explique-se, por quê? Porque o senhor está propondo é um bordel de filha. Isso! E por que não? Um bordel de filhas! O filme tem seus pontos positivos e pontos negativos. Acho que tem algumas atuações muito boas e algumas bem ruins, assim. A trilha sonora maravilhosa. Eu amei a trilha sonora do filme. Assim, gente, eu amo essa peça, né? Quando a gente apresentou essa peça lá em 2012, eu fiz a personagem da Silene. Eu tinha ali meus 15 anos. E foi muito especial pra mim, foi muito especial na minha trajetória do teatro. Foi a primeira peça, assim, grande que eu fiz. E foi quando eu conheci o Nelson ali, meu dramaturgo preferido da vida. Até vou mostrar pra vocês, gente, olha só o que eu achei. Esse aqui é o folheto de amostra das peças do Teatro Escola Macunaíma, né? E aí a gente tem aqui os Sete Gatinhos. Olha só. Especial pra mim. E, enfim, eu queria muito achar fotos da época da peça, mas não achei, gente. Eu sei que existem essas fotos, mas estão perdidas por aí. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ativa o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo, porque o próximo vídeo do projeto é Boca de Ouro, outra tragédia carioca muito boa, por sinal. Um beijo grande e até o próximo vídeo.